Quando meu marido disse na frente de todos os amigos que ia aguentar só mais um ano comigo antes de pedir o divórcio, porque eu não chegava nem perto do nível dele, senti meu mundo desabar. Mas quando vi todos rirem, como se fosse uma grande piada, foi aí que algo dentro de mim morreu. E renasceu. Porque naquele momento, enquanto eles riam da mulher que eu era, nenhum deles fazia a menor ideia de quem eu realmente poderia ser. Nenhum deles suspeitava do que estava por vir. E olha, eu garanto que essa história vai te surpreender tanto quanto surpreendeu a mim mesma quando tudo começou a se desenrolar. Era uma sexta-feira à noite, estávamos num restaurante aqui em São Paulo, um desses lugares chiques que o Roberto sempre fazia questão de frequentar para impressionar os amigos. Eu estava sentada ao lado dele, usando aquele vestido azul que ele tinha escolhido, porque, segundo ele, eu não tinha bom gosto para me vestir sozinha. A mesa estava cheia. Uns 8 casais, todos amigos dele do trabalho. Gente que eu mal conhecia, mas que fingia simpatia toda vez que nos encontrávamos. A conversa estava animada, vinhos caros sendo servidos, aquelas risadas altas demais que homens dão quando querem parecer bem-sucedidos. Eu estava quieta no meu canto, como sempre, porque já tinha aprendido há muito tempo que minhas opiniões não eram bem-vindas nesses jantares. Até que o Marcelo, melhor amigo do Roberto desde a faculdade, fez um comentário sobre casamentos longos e relacionamentos desgastados. Foi quando meu marido soltou, assim, do nada, como quem comenta o clima. Vou aguentar só mais um ano e peço o divórcio. Ela não chega nem perto do meu nível. O silêncio durou talvez 3 segundos antes das risadas começarem. Risadas de aprovação, de cumplicidade masculina. Como se ele tivesse contado uma piada brilhante. As mulheres na mesa ficaram sem graça, olhando para os pratos, e eu senti todos os olhares de pena direcionados para mim. Mas sabe o que foi mais chocante? A tranquilidade com que ele disse isso. Como se eu não estivesse ali. Como se eu fosse um móvel velho que ele estava planejando trocar. 28 anos de casamento resumidos em uma frase dita entre goles de vinho tinto. Antes de eu continuar te contando o que aconteceu naquela noite e como essa história tomou um rumo que ninguém esperava, me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Está dirigindo? Fazendo as tarefas de casa? Deitada na cama sem conseguir dormir? Deixa um comentário, porque adoro saber que tem gente aí do outro lado me escutando. E se você gosta de histórias reais, dessas que a gente jura que só acontecem em novela, mas que são da vida mesmo, se inscreve aqui no canal. Porque o que aconteceu depois daquele jantar, minha amiga, foi algo que eu mesma não teria acreditado se não tivesse vivido. E você precisa ficar até o final para saber tudo. Então, onde eu estava? Ah, sim, na mesa do restaurante, com aquelas risadas ecoando nos meus ouvidos. Eu podia ter ficado quieta. Podia ter abaixado a cabeça e aguentado mais uma humilhação, como tinha feito tantas outras vezes. Mas algo dentro de mim se rompeu naquele momento. Uma corda que vinha sendo esticada há anos finalmente arrebentou. Eu sorri. Um sorriso calmo, tranquilo. E falei numa voz clara que silenciou a mesa inteira. Para que esperar? Vamos terminar agora. Peguei minha bolsa, me levantei com toda a dignidade que consegui reunir e saí daquele restaurante sem olhar para trás. Minhas pernas tremiam, meu coração batia tão forte que eu achei que fosse desmaiar ali no meio da calçada, mas continuei andando. Peguei um táxi, dei meu endereço e foi só quando estava no banco de trás do carro que a realidade do que eu tinha feito me atingiu. 28 anos. Tinha acabado em 28 segundos. E o pior, ou talvez o melhor, é que eu não sentia arrependimento. Sentia era um misto de terror e liberdade que eu não conseguia nomear. Quando cheguei em casa, aquela casa enorme em Moema que eu nunca tinha gostado, mas que o Roberto fazia questão de manter para impressionar visitas, fui direto para o quarto de hóspedes, tranquei a porta e me joguei na cama. Não chorei. Acho que estava em choque demais para chorar. Meu celular começou a vibrar. Mensagens, muitas mensagens. Ignorei todas, até que uma notificação chamou minha atenção. Era do Marcelo, o melhor amigo do Roberto. O mesmo que tinha rido mais alto na mesa.
E quando abri aquela mensagem, minha amiga, minha vida virou de cabeça para baixo, de um jeito que eu jamais poderia ter imaginado. Meu nome é Helena, tenho 63 anos, e durante 28 anos eu fui a esposa perfeita. Aquela que acorda cedo, prepara o café, passa a camisa, sorri quando precisa sorrir e fica quieta quando precisa ficar quieta. Eu não comecei assim. Quando casei com Roberto, eu tinha 35 anos, era professora de literatura num colégio particular aqui de São Paulo, amava meu trabalho, tinha meus amigos, minha independência. Lembro que nos conhecemos num casamento em comum em Campos do Jordão. Ele era advogado, já bem-sucedido, 6 anos mais velho que eu. Me conquistou com atenção, flores, jantares românticos, dizia que eu era diferente das outras mulheres, que tinha substância, inteligência, que ele queria uma parceira de verdade, não apenas uma esposa troféu. Nos primeiros anos foi bom, ou pelo menos eu me convencia de que era. Ele sugeria delicadamente no começo que eu poderia largar o emprego. Afinal, o salário dele era mais que suficiente para nós dois. Eu adorava dar aulas, mas ele argumentava que assim teríamos mais tempo juntos, que eu poderia me dedicar a cuidar melhor da casa, dele, de nós. Resisti por um tempo, mas ele era persistente. E eu, ingênua, achei que era amor. Larguei as aulas quando completamos 3 anos de casados. Foi a primeira grande renúncia. Lembro que chorei no meu último dia de aula, e uma aluna me deu uma carta dizendo que eu era a melhor professora que ela já tinha tido. Guardei essa carta por anos, até que um dia o Roberto achou e comentou que eu era dramática demais, que era só um emprego. Sem o trabalho, minha vida começou a girar completamente em torno dele. Seus horários ditavam os meus. Seus amigos se tornaram os únicos que frequentávamos. Minhas amigas do colégio foram se afastando, porque eu sempre cancelava os encontros de última hora quando o Roberto decidia que tinha outros planos para nós. Eu me tornei a anfitriã perfeita. Aprendi a cozinhar os pratos que ele gostava, estudei vinhos para poder servir corretamente em jantares, decorava a casa do jeito que ele aprovava. Quando ele chegava do escritório, eu sempre estava arrumada, maquiada, com a casa impecável e o jantar pronto. Como minha mãe sempre dizia, um homem precisa de paz quando chega em casa. E eu queria ser a esposa que dava essa paz. Mas com o tempo, percebi que nada do que eu fazia era suficiente. As críticas começaram sutis. Helena, esse molho ficou meio sem graça, não? Helena, você não acha que está ganhando uns quilinhos? Helena, essa roupa não é muito chamativa para a sua idade? Cada comentário era uma picada pequena, mas constante. E eu sempre tentava melhorar. Ser melhor, agradar mais. Tentamos ter filhos por anos. Fizemos tratamentos, consultas, exames. A infertilidade era minha, descobrimos. E embora Roberto nunca tenha dito diretamente que me culpava, eu sentia no jeito que ele desviava o olhar quando amigos anunciavam gravidez, na forma como ele mudava de assunto quando alguém perguntava sobre filhos. Aquela foi minha segunda grande falha aos olhos dele. Foi por essa época que ele começou a trabalhar mais tarde, viajar mais a trabalho. Eu ficava sozinha naquela casa enorme, esperando, sempre esperando. Esperando ele chegar, esperando ele ter tempo para mim, esperando ele me notar. Me tornei uma especialista em esperar. Minha mãe morava em Ribeirão Preto e eu ia visitá-la quando podia. Ela tinha problema de saúde, diabetes avançada, pressão alta. Implorei para o Roberto deixar ela vir morar conosco. Temos 4 quartos vazios, argumentei. Ele foi categórico. Não quero a casa cheia de remédios e consultas médicas. Sua mãe tem a vida dela. Nós temos a nossa. Paguei uma cuidadora para ela, do dinheiro que meu pai tinha me deixado de herança, porque o Roberto dizia que não ia sustentar a família dos outros. Quando minha mãe faleceu, há 5 anos, eu estava sozinha com ela no hospital. O Roberto estava num congresso em Gramado e disse que não dava para voltar a tempo. Era um congresso importante para a carreira dele. Enterrei minha mãe com minha prima Fernanda ao meu lado, porque meu marido só chegou 2 dias depois do funeral. Os amigos dele, esse grupo que se reunia nos jantares, eram todos iguais. Homens bem-sucedidos casados com mulheres que foram sendo apagadas com o tempo, igual a mim.
A gente se olhava nessas reuniões, nós mulheres, e eu via minha tristeza refletida nos olhos delas. Mas ninguém falava nada. A gente sorria, servia os drinks, ria das piadas e fingia que estava tudo bem. O Marcelo, melhor amigo do Roberto, era talvez o pior de todos. Arrogante, machista, já estava no 3º casamento. A esposa atual, a Patrícia, tinha 30 e poucos anos, menos da metade da idade dele. Ele adorava fazer comentários sobre como tinha conseguido uma mulher jovem, moderna, que o acompanhava. O Roberto sempre dava risada e eu via o jeito que ele olhava para a Patrícia, com inveja do amigo. Foi nessa época que os comentários sobre minha aparência se intensificaram. Helena, você já pensou em fazer um procedimento estético? Helena, a Patrícia malha todos os dias, sabia? Helena, será que você não deveria tingir esse cabelo? Você está parecendo mais velha do que é. Cada palavra era um tijolo na parede que ele construía entre nós. Eu comecei a me sentir invisível. Não, pior que isso. Eu me sentia como um fardo, um item da casa que estava ficando velho, gasto, que em breve precisaria ser substituído. E o pior é que eu tinha começado a acreditar nisso, que eu realmente não era boa o suficiente, que eu era sortuda de ter um homem como ele, que eu deveria ser grata por ele ainda estar comigo. Tinha dias que eu olhava no espelho e não reconhecia a mulher olhando de volta. Onde estava aquela professora apaixonada por literatura? Aquela mulher que discutia Clarice Lispector com as amigas num bar em Pinheiros? Aquela que viajava sozinha nas férias e se sentia dona do mundo? Ela tinha desaparecido, engolida por essa versão de mim que só existia em função de um homem que nem me via mais. Mas eu continuava sendo a esposa dedicada, a anfitriã perfeita, a acompanhante silenciosa. Porque é isso que a gente aprende, né? Que casamento é para sempre, que a gente aguenta, que com o tempo as coisas melhoram. Mentiras que a gente conta para si mesma para conseguir levantar da cama todo dia. Até aquela sexta-feira. Até aquele jantar. Até aquele comentário que finalmente quebrou o encanto, a ilusão, a mentira que eu vinha sustentando há quase 3 décadas. Depois que saí do restaurante e cheguei em casa, fui direto para o quarto de hóspedes. Não queria estar no nosso quarto, na nossa cama. Nada ali era nosso de verdade, percebi. Era tudo dele. A casa era do gosto dele. Os móveis escolhidos por ele, até as fotos nas paredes eram de momentos que importavam para ele. Meu celular não parava de vibrar. Vi que era o Roberto ligando, mandando mensagens. Ignorei. Que diferença fazia agora? Ele já tinha deixado claro o que pensava de mim. 1 ano, ele disse. Só mais 1 ano de aguentar a mulher que não chegava ao nível dele, como se eu fosse uma sentença a cumprir. Então veio a mensagem do Marcelo. Aquele homem que tinha rido mais alto quando meu marido me humilhou. Aquele que sempre me olhava com desdém, como se eu fosse patética. Minha mão tremeu quando cliquei na notificação. Helena, preciso te contar uma coisa. Sei que não tenho moral nenhuma depois do que aconteceu hoje, mas minha consciência não está me deixando em paz. O Roberto está tendo um caso, há mais de 1 ano, com a secretária nova dele, a Júlia. Todos nós sabemos, as esposas sabem. Todo mundo sabe, menos você. E tem mais. Ele está planejando se casar com ela assim que se divorciar de você. Já até comprou um apartamento para os 2 na Vila Olímpia. Desculpa ter que te contar assim, mas você merecia saber a verdade. Li a mensagem 1, 2, 3 vezes. As palavras dançavam na tela. Minha visão ficou embaçada. Senti uma náusea subindo pela garganta. Corri para o banheiro e vomitei. Tudo. O jantar caro, o vinho, a humilhação, os 28 anos. Sentei no chão frio do banheiro, encostada na parede, e as peças começaram a se encaixar. As viagens frequentes, os congressos de fim de semana, os telefonemas que ele atendia em outro cômodo, o perfume diferente que às vezes eu sentia nele, os presentes caros que ele comprava e dizia que era para presentear clientes. Meu Deus, como eu fui cega! Ou talvez eu só não quisesse ver. Mais de 1 ano. Ele estava com outra mulher há mais de 1 ano, e eu ali, tentando ser a esposa perfeita.
cozinhando os pratos preferidos dele, passando suas camisas, esperando ele chegar em casa, enquanto ele estava construindo uma vida nova com outra pessoa, uma vida da qual eu estava excluída, e todo mundo sabia menos eu. A humilhação daquela noite ganhou uma nova dimensão. Não era só o comentário cruel na frente dos amigos. Era todo mundo rindo de mim, sabendo que eu era a única idiota que não sabia da verdade. As esposas olhando com pena, porque sabiam. Os homens rindo, porque sabiam. Eu era a palhaça oficial daquele circo. Fiquei ali no chão do banheiro por quanto tempo? Não sei dizer. Podia ser 1 hora, podiam ser 3. Em algum momento, ouvi a porta da frente se abrir. O Roberto tinha chegado. Ouvi seus passos pelo corredor, abrindo portas, me procurando. Quando tentou abrir a porta do quarto de hóspedes e encontrou trancada, bateu. Helena, abre essa porta, a gente precisa conversar. Voz autoritária, como sempre. Como se ele estivesse no controle. Como se eu devesse obediência. Não respondi. Ele bateu mais forte. Helena, não seja infantil. Foi só uma piada. Você levou muito a sério. Abre logo essa porta. Uma piada. 28 anos descartados como uma piada. Você está tendo um caso? Falei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Silêncio do outro lado da porta. Um silêncio que confirmava tudo. Quem te contou? Ele finalmente perguntou. Não era negação. Era só curiosidade sobre a fonte do vazamento. Levantei do chão, abri a torneira, lavei o rosto, olhei para meu reflexo no espelho. Olhos vermelhos, maquiagem borrada, uma mulher destruída me olhando de volta. Mas atrás daquela destruição, vi algo se acendendo. Raiva. Uma raiva que eu tinha engolido por anos, que tinha transformado em compreensão, em paciência, em tolerância. E essa raiva estava crescendo, se espalhando, tomando conta. O Roberto continuou batendo na porta, alternando entre ameaças e súplicas. Dizia que eu estava exagerando, que todo homem tinha suas fraquezas, que isso não significava nada, que ele ainda me respeitava como esposa. Respeitava. Essa palavra vinda do homem que tinha me humilhado publicamente há poucas horas. Não abri a porta. Eventualmente ele desistiu. Ouvi seus passos se afastando, a porta do quarto principal batendo. E eu fiquei ali, sentada na cama do quarto de hóspedes, minha mente girando, processando, despertando. Foi nessa noite de insônia que algo mudou dentro de mim. Uma clareza que eu não tinha há anos. Eu olhei para minha vida com honestidade brutal pela primeira vez em décadas. E o que vi foi aterrorizante. Eu tinha desaparecido. A Helena tinha deixado de existir em algum ponto ao longo desses 28 anos, e no lugar tinha ficado apenas uma sombra, uma função, uma serviçal. Mas diferente do que o Roberto pensava, diferente do que aqueles homens rindo na mesa imaginavam. Eu não era só a esposa descartável que eles viam. Eu tinha esquecido, mas naquela noite comecei a lembrar. E o que eu lembrei ia mudar tudo. Nos dias seguintes, estabelecemos uma rotina estranha na casa. Eu continuava no quarto de hóspedes. O Roberto tentou conversar algumas vezes, mas eu me recusava. Ele oscilava entre raiva e tentativas de reconciliação. Num dia dizia que eu estava sendo dramática, que todos os casais passavam por isso. No outro, jurava que ia terminar com a amante, que eu era o amor da vida dele, que tinha sido um momento de fraqueza. Mas eu não estava mais ouvindo. Estava ocupada demais lembrando quem eu era antes dele. Estava ocupada demais fazendo contas, pensando, planejando. Porque a mensagem do Marcelo, por mais dolorosa que tivesse sido, tinha me dado uma informação valiosa. O Roberto estava se preparando para me descartar. Estava construindo sua saída. Achava que ia me pegar de surpresa, me deixar sem nada, sem opções. O que ele não sabia, o que ninguém naquela mesa sabia, o que nem a amante nova sabia, é que eu também tinha meus segredos. Segredos que eu tinha esquecido por tanto tempo que eles mesmos tinham se tornado irrelevantes na minha cabeça. Mas que agora, olhados com olhos novos, mudavam completamente o jogo. Meu pai tinha falecido quando eu tinha 28 anos, 7 anos antes de conhecer o Roberto.
Ele tinha uma pequena empresa de importação, nada muito grande, mas o suficiente para deixar uma herança decente para mim e minha mãe. Quando casei, o Roberto sugeriu que a gente juntasse tudo. Finanças conjuntas, total transparência. Mas minha mãe, Deus a abençoe, me segurou pelo braço no dia antes do casamento e disse: Helena, o dinheiro do seu pai é seu. Não mistura. Os homens mudam, o dinheiro não. Eu ouvi minha mãe. Mantive minha herança separada. Investi em algumas propriedades pequenas ao longo dos anos, sempre com a desculpa de que era para ter uma renda extra, um dinheiro meu. O Roberto nunca se opôs muito, porque na cabeça dele, o que eu tinha era insignificante perto do que ele ganhava. Ele pagava as contas da casa, os gastos grandes. Meu dinheiro era para minhas coisas, como ele dizia com desdém. O que o Roberto não sabia, porque nunca se interessou em perguntar de verdade, é que eu tinha sido esperta com esses investimentos. Tinha comprado 2 apartamentos pequenos na Lapa quando o bairro ainda estava se revitalizando, há uns 15 anos. Propriedades que hoje valiam 4 vezes mais. Tinha ações de empresas que meu pai tinha me deixado e que eu nunca vendi, apenas reinvesti os dividendos. Tinha uma pequena poupança que vinha crescendo silenciosamente há 3 décadas. Na cabeça do Roberto, eu era dependente dele. Sem trabalho, sem perspectiva, sem opções. Uma mulher de 63 anos que ele podia descartar quando quisesse, dando uma pensão mínima, ficando com a casa, com os bens, com tudo. Ele já devia ter consultado advogado. Já devia ter um plano. Afinal, ele disse que ia aguentar só mais 1 ano. 1 ano para organizar tudo, para garantir que ficasse com o máximo possível. Sentei no quarto de hóspedes com meu notebook velho, aquele que eu usava só para ver receitas e entrar nas redes sociais. Acessei minha conta bancária pela primeira vez em meses. Fui somando. Os aluguéis dos apartamentos entrando todo mês, as ações, a poupança, os fundos de investimento que meu gerente tinha sugerido e eu tinha aceitado meio sem pensar. Quando vi o número final, tive que fechar os olhos e respirar fundo. Eu tinha patrimônio próprio de quase 3 milhões de reais. 3 milhões que o Roberto desconhecia completamente. 3 milhões que me davam algo que eu não tinha há muito tempo. Opções. Mas mais importante que o dinheiro foi o que eu descobri quando comecei a investigar a vida do meu marido. Porque se ele tinha segredos, eu também podia descobrir os dele. E o que descobri foi muito além de uma simples traição. Lembrei que o Roberto sempre deixava o computador dele no escritório em casa. Ele achava que eu não tinha interesse, que eu mal sabia usar tecnologia. Esperei uma noite que ele saiu para jantar, provavelmente com a amante, e entrei no escritório dele. O computador nem estava com senha. A arrogância dele era tanta que nem achava necessário se proteger de mim. Comecei a vasculhar. E-mails, documentos, planilhas, e o que encontrei me deixou gelada. O Roberto não era só um marido infiel. Ele estava desviando dinheiro do escritório de advocacia onde era sócio. Valores altos, distribuídos em pequenas transações ao longo de anos, mas que somavam algo em torno de 2 milhões de reais. Tinha e-mails dele com a Júlia, a amante, planejando a vida juntos com esse dinheiro. Viagens, o apartamento novo, investimentos. Ele estava roubando dos próprios sócios para bancar a vida com a amante. E pelos e-mails, ela sabia de tudo. Era cúmplice. Tinha mais. Documentos mostrando que ele tinha colocado bens no nome de Laranjas. Um sítio em Atibaia que eu nem sabia que existia. Um carro importado, registrado no nome de um primo distante. Ele estava se preparando para o divórcio há tempos, escondendo patrimônio, fazendo parecer que tinha menos do que realmente tinha. A descoberta deveria me deixar furiosa. E deixou. Mas também me deu algo muito mais valioso. Me deu poder. Porque agora eu sabia coisas que ele não imaginava que eu soubesse. Agora eu tinha informações que podiam destruir não apenas o casamento, mas toda a vida que ele tinha construído. Tirei fotos de tudo com meu celular. Salvei documentos numa pasta escondida. Criei um e-mail novo que ele não conhecia e enviei tudo para mim mesma. Fiz backup em pendrives que escondi em lugares diferentes. Eu estava me tornando estrategista.
Estava me armando para uma guerra que ele nem sabia que já tinha começado. Nos dias seguintes, mudei. Por fora, continuei sendo a Helena de sempre. Calma, quieta, magoada, mas controlada. Por dentro, eu estava acordando de um sono de décadas. Estava planejando cada movimento. Estava me preparando. Marquei consulta com um advogado. Não qualquer advogado, mas a doutora Beatriz Andrade, conhecida por ser implacável em divórcios litigiosos. Contei tudo para ela. Mostrei as evidências que tinha coletado. Os olhos dela brilharam quando viu o material. Isso é ouro, Helena, ela me disse. Com essas informações, a gente não só garante que você saia desse casamento com o que é seu, como também consegue uma compensação significativa. E se ele tentar te prejudicar, a gente pode expor tudo. O desvio de dinheiro do escritório pode render até processo criminal. Mas eu não quero apenas o dinheiro, falei. Quero que ele entenda o que fez. Quero que ele sinta o que me fez sentir. A advogada sorriu. Um sorriso que me disse que ela tinha pego muitos casos de mulheres como eu. Mulheres subestimadas que descobriram sua força tarde demais, ou talvez no momento certo. A gente vai fazer isso do seu jeito, ela garantiu, mas com estratégia, sem pressa. Deixa ele se sentir seguro, deixa ele achar que está no controle. E quando ele menos esperar, a gente mostra nossas cartas. Voltei para casa naquele dia sentindo algo que não sentia há anos. Poder. Controle sobre minha própria vida. Eu não era mais a vítima esperando o carrasco decidir seu destino. Eu era a jogadora movendo as peças no tabuleiro. Em casa, o Roberto estava na sala, assistindo televisão. Você já pensou melhor sobre essa situação toda? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela, num tom casual, como se estivéssemos discutindo o que pedir no jantar. Respirei fundo. Pensei sim. Acho que você tem razão. Eu exagerei. Foi uma piada, e eu levei muito a sério. Ele virou para mim, surpreso. E quanto a Júlia? Ele perguntou, testando até onde ia minha capitulação. Olhei para ele. Para aquele homem que eu tinha amado por tanto tempo, ou pelo menos achado que amava. E vi um estranho, um homem pequeno, mesquinho, cruel. Você disse que vai terminar com ela. Eu confio em você, menti. Cada palavra custando um pedaço da minha dignidade, mas necessária para o plano. Ele sorriu. Aquele sorriso de quem acabou de ganhar uma batalha. Me levantei, vou preparar o jantar. Ele acenou com a cabeça, já voltando a atenção para a TV. Enquanto eu caminhava para a cozinha, pensei, aproveite essa vitória, Roberto, porque é a última que você vai ter. Os dias seguintes foram uma atuação. Voltei a cozinhar para ele. Voltei a ser atenciosa. Voltei a sorrir nos lugares certos. Ele achava que tinha me domado de novo, que tinha me colocado de volta no meu lugar. Os amigos ligavam, ele contava que a gente tinha resolvido tudo, que eu tinha entendido que era apenas uma piada de mau gosto. Enquanto isso, eu continuava reunindo provas. Descobri que a Júlia tinha 29 anos, recém-formada em administração. Trabalhava como secretária executiva dele há 2 anos. O apartamento que ele comprou para os dois ficava num prédio novo na Vila Olímpia. Custou 1.200.000, pago em dinheiro vivo. Dinheiro que só podia ter vindo dos desvios que ele fazia no escritório. Descobri também que ele tinha prometido casamento para ela. Tinha mostrado planos de divórcio, garantido que em breve estariam juntos oficialmente. Ela postava nas redes sociais, fotos em restaurantes caros, viagens, sempre cuidadosa para não mostrar o rosto dele. Mas eu reconhecia os lugares. Eram os mesmos que ele dizia estar frequentando em jantares de negócios. A raiva que eu sentia era tão grande que às vezes eu achava que ia explodir. Mas aprendi a canalizá-la. Cada mentira dele alimentava minha determinação. Cada farsa que eu encenava me aproximava do momento da verdade. A doutora Beatriz estava preparando tudo nos bastidores. Documentos de divórcio, pedido de divisão de bens com todas as propriedades ocultas listadas. Denúncia para a OAB sobre os desvios no escritório. Ela tinha até contratado um investigador particular que fotografou o Roberto e a Júlia juntos em situações comprometedoras. Você tem certeza que quer ir até o fim, Helena? Ela me perguntou numa das consultas. Isso vai destruir a vida dele.
Olhei para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Ele destruiu a minha primeiro. É só justiça. Combinamos a data. Seria dali a 2 semanas, numa sexta-feira. O Roberto tinha um jantar importante marcado com os sócios do escritório. Um jantar para celebrar um grande caso que tinham ganhado. Ele ia estar rodeado de todos os colegas, se sentindo no topo do mundo, e seria naquele momento que o mundo dele desabaria. Enquanto esperava, mantive a farsa. Fui a esposa dedicada. Até ajudei ele a escolher o terno para o jantar importante. Ele comentou que eu estava mais carinhosa ultimamente, que tinha sentido minha falta, que as coisas estavam voltando ao normal entre nós. Eu sorri e assenti. Deixei ele acreditar que tinha me recuperado, que eu era dele de novo. Por dentro, eu contava os dias. Cada manhã eu acordava e pensava: faltam 10 dias, faltam 9 dias, faltam 8. Era como uma contagem regressiva para minha libertação, para minha vingança, para minha justiça. A noite anterior ao dia marcado, mal consegui dormir. Revisei mentalmente cada detalhe do plano. A doutora Beatriz tinha garantido que tudo estava pronto. Os documentos, as provas, os contatos que ela tinha na OAB, tudo cronometrado para causar o máximo impacto. O Roberto acordou naquela sexta-feira animado. Era o dia do jantar importante. Ele passou o dia no escritório, voltou no meio da tarde para se arrumar. Tomou banho demorado, se perfumou, colocou o terno caro que eu tinha ajudado a escolher. "Você está linda", ele me disse quando me viu arrumada. Eu tinha me vestido bem propositalmente. Queria estar impecável para o que vinha a seguir. "Vamos juntos?", ele perguntou. "Não, vou de Uber. Preciso passar em alguns lugares antes. A gente se encontra lá." Ele aceitou sem questionar. Estava ocupado demais se admirando no espelho, ajustando a gravata, checando o cabelo. Saiu assobiando. Esse homem estava indo para o próprio funeral e nem sabia. Esperei 20 minutos e saí também. Mas não fui direto para o restaurante. Fui encontrar a doutora Beatriz no escritório dela. Ela me entregou um envelope. Dentro estavam cópias de todos os documentos que precisaríamos. O original já tinha sido protocolado. "Não tem volta agora", ela me disse. "Tem certeza?" "Absoluta", respondi. Ela apertou minha mão. "Então vamos dar um show." Chegamos ao restaurante, um italiano chique em Moema, uns 40 minutos depois do Roberto. A festa já estava animada. 20 pessoas, todos os sócios e advogados principais do escritório, alguns com esposas. O Roberto estava no centro, contando uma história, fazendo todo mundo rir. Quando me viu entrar, acenou. "Vem cá, amor. O pessoal quer te conhecer." Me juntei ao grupo, cumprimentei todos com educação. A doutora Beatriz ficou estrategicamente perto da porta. O Roberto estava radiante, bêbado de sucesso e vinho caro. "Este foi o ano da virada para o escritório", ele discursava. "E o próximo vai ser ainda melhor." Foi quando a porta do restaurante se abriu e 3 homens de terno entraram. Não eram convidados da festa. Eram oficiais de justiça. E atrás deles, 2 investigadores da OAB. O silêncio caiu sobre a mesa como uma cortina pesada. "Roberto Mendes", um deles chamou. Ele virou, ainda sorrindo, achando que era algum tipo de engano. "Sim, sou eu. O que aconteceu?" O oficial se aproximou, estendeu um envelope. "Você está sendo notificado de uma ação de divórcio litigioso. E estes senhores", apontou para os investigadores da OAB, "precisam falar com você sobre irregularidades financeiras reportadas por seu escritório." A cor sumiu do rosto do Roberto. Ele olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. "O quê? Que divórcio? Que irregularidades?" Levantei da mesa. Todas as cabeças viraram para mim. "Fui eu quem pediu o divórcio, Roberto. E fui eu quem reportou seus desvios de dinheiro do escritório para a OAB." O silêncio era absoluto. Você podia ouvir a respiração das pessoas. O Roberto me olhou como se estivesse vendo um fantasma. "Você? Você não tem coragem. Você não sabe de nada." Sorri.
Aquele sorriso que eu vinha ensaiando. Não sei. Sei do apartamento na Vila Olímpia, comprado com dinheiro desviado. Sei da Júlia, sua secretária de 29 anos. Sei dos 2 milhões que você roubou dos seus sócios nos últimos 5 anos. Sei do sítio em Atibaia, no nome do seu primo. Quer que eu continue? Os sócios na mesa se entreolharam. 2 milhões. Um deles repetiu. Que história é essa, Roberto? Ele tentou falar, gaguejar alguma explicação. Mas a doutora Beatriz se aproximou, elegante e letal. Sou a advogada da senhora Helena. Temos documentação completa de todas as transações irregulares, extratos bancários, e-mails, transferências, tudo devidamente registrado e protocolado junto à OAB e ao Ministério Público. A mesa explodiu em vozes, os sócios exigindo explicações, as esposas chocadas. O Roberto tentando negar, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Ele sabia que tinha sido pego, sabia que estava acabado. E tem mais, continuei, minha voz firme e clara. O senhor ali, apontei para o Marcelo, melhor amigo do Roberto que estava pálido na ponta da mesa, foi cúmplice. Ele sabia da traição há mais de 1 ano e nunca me contou. Aliás, todos vocês sabiam, olhei para os outros casais. Todos riram quando meu marido me humilhou naquele jantar há 3 semanas. Quando ele disse que ia me aguentar só mais 1 ano porque eu não chegava ao nível dele. Você está louca. O Roberto finalmente encontrou a voz. Isso é vingança porque você não aceita que nosso casamento acabou. Nosso casamento acabou quando você decidiu me trair, roubar seus sócios e me humilhar publicamente. Respondi. Eu só estou garantindo que você não saia impune. Um dos investigadores da OAB se aproximou do Roberto. Senhor Mendes, precisa vir conosco para prestar esclarecimentos. Recusar pode piorar sua situação. Ele olhou ao redor, procurando apoio. Mas os rostos dos sócios estavam fechados. 2 milhões era muito dinheiro. Isso não era apenas uma traição conjugal. Era crime. Enquanto levavam o Roberto para fora, ele me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto. Você vai se arrepender disso. Você não é nada sem mim. Vai morrer sozinha e miserável. Dei de ombros. Prefiro morrer sozinha do que viver miserável ao seu lado. Isso eu já estava fazendo há 28 anos. A doutora Beatriz me puxou de lado enquanto o caos se instalava no restaurante. Você foi perfeita. Agora a gente deixa a justiça fazer o resto. Com as provas que temos, você vai sair desse casamento muito bem. E ele vai ter sorte se não for preso. Olhei para trás, para aquela mesa cheia de gente que tinha rido de mim, que tinha participado da minha humilhação. Todos estavam em choque agora. As esposas me olhavam com uma mistura de medo e admiração. Os homens evitavam meu olhar. Vamos embora, disse para a doutora Beatriz. Meu trabalho aqui está feito. Saímos juntas do restaurante. Lá fora, a noite estava fresca, o ar limpo. Respirei fundo, enchendo meus pulmões de liberdade. Pela primeira vez em décadas, me senti leve. Os meses seguintes foram intensos. O processo de divórcio correu rapidamente dadas as circunstâncias. O Roberto tentou negociar, mas não tinha posição para barganha. As provas contra ele eram irrefutáveis. Os sócios do escritório abriram processo próprio. A OAB iniciou o procedimento disciplinar que provavelmente resultaria na cassação da licença dele para advogar. A Júlia, a amante, desapareceu assim que o escândalo estourou. Bloqueou o Roberto de todos os lugares, mudou de emprego, de cidade segundo ouvi. Ela tinha entrado naquele relacionamento pelo dinheiro e status. Quando ambos evaporaram, ela evaporou junto. O apartamento na Vila Olímpia foi confiscado como parte das reparações para o escritório. O sítio em Atibaia também. A casa em Moema, que estava em nome dos dois, foi vendida e o valor dividido. Com minha parte, mais o patrimônio que eu já tinha, saí do casamento com quase 5 milhões de reais. Mas o dinheiro não foi a melhor parte. A melhor parte foi me reencontrar. Nos primeiros meses após o divórcio, aluguei um apartamento pequeno em Pinheiros, perto de onde eu morava antes de conhecer o Roberto. Voltei a frequentar os lugares que eu gostava: livrarias, cafés, teatros.
Reencontrei amigas antigas. A Silvia, que tinha sido minha colega de faculdade. A Mariana, com quem eu dava aula no colégio. Elas me receberam de braços abertos, como se esses 30 anos não tivessem passado. Choramos juntas. Rimos juntas. Elas me contaram que tinham tentado manter contato, mas que eu tinha me afastado tanto que eventualmente desistiram. Pedi desculpas por ter deixado um homem me consumir, por ter abandonado quem eu era. Mas elas balançaram a cabeça. Você está aqui agora. É isso que importa. Comecei a fazer terapia. Descobri que tinha desenvolvido padrões de comportamento abusivo ao longo dos anos com o Roberto. Que tinha normalizado coisas que nunca deveriam ter sido normais, que tinha perdido completamente minha identidade. A terapeuta me ajudou a entender que eu não estava sozinha, que milhares de mulheres passam pela mesma coisa, que a sociedade ainda ensina as mulheres a se anularem pelos relacionamentos, que despertar desse condicionamento é um ato de coragem revolucionária. Voltei a estudar. Me matriculei num curso de literatura contemporânea na USP. Estar numa sala de aula de novo, discutindo livros, ideias, me fez lembrar da Helena que eu tinha sido. Fiz amizade com gente de todas as idades. Tinha alunos de 20 anos e de 70. E todos ali compartilhavam a mesma paixão por aprender. Comecei a viajar, sozinha. Fui para Buenos Aires passar um mês. Lisboa, Barcelona, lugares que sempre quis conhecer, mas que o Roberto nunca teve interesse. Andei por ruas estranhas, me perdi de propósito, conversei com desconhecidos. Descobri que o mundo era muito maior do que aquela casa em Moema e aquela vida pequena que eu vivia. Um ano depois do divórcio, recebi uma mensagem no Facebook. Era do Marcelo, o ex-melhor amigo do Roberto. Helena, sei que não tenho o direito de te procurar depois de tudo, mas preciso te pedir desculpas. Você estava certa sobre tudo. O Roberto era uma pessoa horrível e eu era cúmplice por omissão. Meu próprio casamento acabou porque a Patrícia percebeu o tipo de homem que eu era ao ver como tratei você. Estou em terapia agora, tentando ser uma pessoa melhor. Obrigado por ter tido a coragem que eu não tive. Li a mensagem várias vezes. Senti raiva ainda, mas também uma pontinha de compaixão. Respondi. Obrigada por reconhecer. Espero que você encontre seu caminho. Mas, por favor, não me contate novamente. Aquele capítulo da minha vida está fechado. Ele respondeu apenas, entendo. Seja feliz, Helena. Você merece. Bloqueei ele depois disso. Não por raiva, mas porque era verdade. Aquele capítulo estava fechado. E eu estava escrevendo um novo. Hoje, 2 anos depois daquele jantar que mudou minha vida, estou sentada na varanda do meu apartamento em Pinheiros. É um espaço pequeno, mas é meu. Decorado do meu jeito, cheio de livros, plantas, fotos de viagens. Na mesa ao meu lado, uma xícara de café e um livro da Clarice Lispector. Tenho 65 anos, cabelos grisalhos que não pinto mais, rugas que não escondo, um corpo que não é perfeito, mas que é saudável e forte. E pela primeira vez em décadas, quando olho no espelho, reconheço a mulher olhando de volta. Soube por conhecidos em comum que o Roberto perdeu a licença para advogar. Está trabalhando como consultor jurídico em alguma empresa pequena. Mora num apartamento modesto na Zona Leste. O império que ele construiu ruiu completamente. Alguns poderiam dizer que fui cruel demais, que destruí a vida dele. Mas eu prefiro pensar assim. Eu apenas revelei quem ele realmente era. As consequências foram escolhas dele, não minhas. Eu só me recusei a continuar sendo vítima silenciosa dos erros dele. E quanto a mim, estou vivendo, realmente vivendo, não apenas existindo. Tenho planos de começar a dar aulas particulares de literatura. Estou escrevendo um livro sobre minha experiência, na esperança de que possa ajudar outras mulheres a reconhecerem os sinais antes que seja tarde demais. Ou nunca é tarde demais, na verdade. Olha para mim. Fiz amizades profundas. Tenho uma vida social ativa. Saio para dançar com as amigas. Vou ao cinema sozinha quando tenho vontade. Viajo sempre que posso. Estou aprendendo italiano porque sempre quis. Adotei uma gata chamada Clarice em homenagem à escritora. E sabe o que é engraçado? Nunca fui tão feliz. As pessoas olham para mim,
uma mulher de 65 anos divorciada, e sentem pena. Mas eu olho para minha vida e sinto gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de sair. Gratidão por ter me reencontrado. Gratidão por cada dia que acordo e escolho viver por mim, não por mais ninguém. Ainda tenho dias difíceis. Dias em que questiono escolhas que fiz. Dias em que me pergunto se poderia ter acordado antes, salvado alguns anos. Mas a terapeuta me ensinou a não viver no passado. O passado é uma referência, não uma residência. Recebi um e-mail outro dia de uma mulher que ouviu minha história através de conhecidos em comum. Ela estava passando por situação similar. Marido controlador, vida apagada, medo de sair. Queria saber se era possível recomeçar na meia-idade, se valia a pena. Respondi com 3 palavras: vale cada segundo, porque vale. Cada momento difícil, cada lágrima, cada medo enfrentado. Tudo vale quando o resultado é sua própria liberdade, sua própria vida, seu próprio eu recuperado. Às vezes ainda penso naquela noite no restaurante, no comentário cruel do Roberto, na risada dos amigos. E ao invés de sentir dor, sinto gratidão. Porque aquele foi o momento em que acordei. Aquele foi o momento em que a Helena adormecida por quase 30 anos finalmente abriu os olhos. E quando abri os olhos, percebi que a vida que eu achava que tinha não era vida coisa nenhuma. Era uma prisão confortável. E eu tinha engolido a chave. Mas chaves podem ser feitas de novo. Portas podem ser arrombadas. E mulheres podem renascer, não importa a minha idade. Então, para você que está me ouvindo agora, que talvez esteja vivendo uma situação parecida, que sente que perdeu sua identidade num relacionamento, que aceita migalhas quando merece um banquete, eu digo: acorde. Acorde antes que sejam 30 anos. Ou acorde depois de 30 anos, não importa. Mas acorde. Porque do outro lado do medo, do outro lado da dor, do outro lado do julgamento alheio, existe uma vida. Sua vida. Esperando por você. E essa vida é muito melhor do que qualquer ilusão que você está sustentando agora. Meu nome é Helena. Tenho 65 anos. E finalmente, depois de tanto tempo, sou livre. E você que está me ouvindo, me conta. O que você faria no meu lugar? Teria tido a coragem de sair? De expor tudo? De recomeçar? Deixa aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Às vezes, a história de outra pessoa é o empurrão que faltava para a gente mudar a nossa própria. Um beijo no coração de cada um. E lembre-se, nunca é tarde para voltar a ser quem você sempre foi.